Shalom, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um quadro de testemunhas aqui na Emigrar, onde nós convidamos os nossos irmãos para contar um pouco da história deles, o que eles têm passado, o que eles têm vivido de transformação, de graça, de elevação, caminhando conosco aqui na Emigrar. Hoje eu estou com a irmã Rose Kelly, seja muito bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada por aceitar o convite de compartilhar o seu testemunho, isso é muito importante para que outras pessoas possam entender de fato como que é estar aqui, né. Muitas pessoas elas acompanham pela internet, assim, e eu acho que é muito interessante elas terem acesso, assim, a um testemunho. Então, Rose, conta um pouquinho o que que te trouxe aqui na Emigrar. Como é que você conheceu o ministério, como é que você conheceu o apóstolo, o que que te fez queimar o coração e falar assim: "Cara, eu preciso estar lá"? Shalom, muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Assim, eu conheci o apóstolo nas redes, né, indicação, assim, do YouTube, e me apaixonei pelas pregações, assim, tudo que eu precisava, tudo que eu pedia, eu vinha já pedindo a Deus uma direção, porque eu venho de outra denominação, onde eu estava já quase 10 anos, e ali não estava mais. Eu creio que o próprio Espírito Santo mesmo que me chamou e falou: "Ó, não dá para ficar mais sentadinha aí no banco, né, a última hora está chegando, vem cá que eu tenho algo novo para você". E aí eu conheci o apóstolo e fui conhecer lá na Várzea Paulista, né, e ele me falou que abriria a igreja aqui em São Paulo, mais pertinho, e aí eu comecei a vir aqui, estou sendo grandiosamente abençoada pelo ministério, tenho, meu Deus, assim, a cada culto é uma nova revelação, né. Eu tive no culto de domingo, eu preciso assistir novamente, porque eu estava aqui, eu ouvi a palavra e já pensei: "Eu tenho que ouvir de novo", porque as palavras, a pregação é maravilhosa, a gente aprende dia após dia, né, coisas assim que a gente não sabia nem que existia, né, que Deus era tão grande, tão maravilhoso, e que a gente podia ser transformado de verdade. A pregação de domingo tem que assistir umas 5 Tem. vezes no Eu já mínimo. procurei, eu já procurei, eu acho que ainda não postaram, porque eu tenho que ouvir, eu tenho que dormir ouvindo, é muito conteúdo, é muita coisa, eu fico: "Meu Deus, é muita coisa para eu descobrir". A gente não pode perder, assim, uma frase, né. Às vezes uma frase que a gente perde, nossa, não dá. Quando eu encaminho para alguém, eu já peço: "Por favor, tenta ouvir com atenção, porque tem coisas que E não com dá a para a mente gente aberta, né, perder". porque são revelações tão tipo assim, coisas que a gente nunca percebeu. Tá ali escrito na palavra, Tá mas parece que escrito. quando o apóstolo ele lê ali, eu falo: "Gente, como é que eu nunca vi aquilo ali na Bíblia antes desse jeito?" Sim, sim, é extraordinário. Domingo ele estava aqui falando, ele estava lendo, eu falava: "Porque uma frase, uma palavra", ele: "Olha, aqui está a chave". Como que a gente não vê, né, como que a gente não Uhum. percebe? É grandioso, assim, eu me sinto muito honrada o tempo inteiro, eu agradeço a Deus, eu tenho muita gratidão. Falo: "Senhor, obrigada", porque olha, eu perdi bastante tempo, mas eu acho que para tudo tem a hora certa, né, fiquei lá sentadinha no banco de outra igreja, assim, mas eu acho que ele me chamou na hora certa, e eu estou, assim, aprendendo dia após dia, faz pouco tempo, faz 1 ano mais ou menos, que eu Amém. conheço o apóstolo e fiz a minha ficha agora de inscrição aqui para ser membro da igreja, porque eu moro longe, a minha fé é de ser trazida para mais próximo. Mas eu fiz a inscrição de membro agora e tô no caminho do Senhor, Amém, que graças, bênção. né, a esse O que que ministério. a senhora considera, assim, que mais impactou na sua vida? Como que o ministério transformou a tua vida espiritual? Nossa, o que mais impactou é uma avalanche mesmo, assim, porque é muita coisa, né. Eu achava que já era convertida, eu achava que já tinha Espírito Santo, eu achava que já estava tudo bem, que eu estava salva e estava tudo bem, né, podia continuar com meus pecadinhos ali, que eu nem sabia que eram pecadinhos, eu não tinha essa convicção que eu tenho agora de arrependimento, Uau. eu não sabia sobre arrependimento. Quando fala eu lia lá, né, sobre a pregação de João Batista, que é,
né, o batismo de arrependimento. Eu não tinha o batismo de arrependimento, porque não era arrependimento de verdade. Aí eu descobri que eu verdadeiramente tinha que me arrepender, né. O mais importante que o apóstolo prega, assim, e que para mim a maior pregação dele, é o melhor de tudo, é a santidade, Uhum. né, que a gente realmente quando está no mundo não tem. Deus é assim, um Deus da boca para fora, né, que a gente: se Deus quiser, mas Deus é bom e tal", mas, a gente não está sentindo aquelas frases. E agora eu sinto, porque é santidade, é o que o apóstolo fala o tempo inteiro. É interessante que antes dessa revelação que nós vivemos aqui, a gente não percebe as coisas. Sim, E é como se os nossos olhos eles fossem abertos para coisas dentro de nós, coisas da nossa vida, na nossa casa, dos nossos familiares, pessoas que nós amamos. É como se, literalmente, as escamas elas caem dos nossos olhos, você fica tipo assim: como é que eu não tinha visto que eu não me arrependia de verdade? onde eu estava, Como que eu não vi exatamente. que isso aqui era da boca para fora, Sim, gente? eu fiz 50 anos agora em março e eu olho assim e falo: "Meu Deus, aonde eu estava? Por que que eu não enxergava?" Até coisas do mundo, assim, coisas da política, coisas do dia a dia na vida, onde eu estava, porque eu criei filhos, né, ao longo desse tempo. Eu tenho filhos de Uhum. 28 a 20 anos, 4 filhos. Então, eu criei meus filhos, assim, completamente fora da do que deve ser, do certo, porque eu não tinha onde eu estava, sabe, coisas que deveriam ser básicas, assim, e eu não tinha esse discernimento, tudo por estar afastada, né, dos caminhos do Senhor, e realmente por não conhecê-lo, essa é a verdade. Porque, assim, eu fui católica de nascimento até os 40 anos, Uhum. né, não contra, né, não falando mal de nenhuma religião, mas Espírito Santo, eu vim realmente conhecer nessa outra denominação, que para mim foi o maior presente da minha vida. Uhum. Olha, existe o Espírito Santo e ele pode habitar em você. Só que habitar de verdade eu acho que foi aqui, porque, nossa, ainda era superficial, sabe. Uhum. E agora a vida de oração, sabe, tudo. Eu tenho o livro, né, do apóstolo, eu tenho já 4 livros, quero adquirir todos. É assim, o Forjados para a Última Hora começou a abrir meus olhos, sabe. E agora estou terminando o Segredo dos Santos, né, que também já está me colocando mais de joelhos, eu não sabia que precisava orar tanto. Esse livro tem uma unção, né, um Tanto não, que é confronto. o bom, né, o certo, Uhum. porque a verdadeira oração a gente demora para começar, mas quando começa não consegue mais sair, né. Então para mim é tudo uma descoberta. Eu na verdade eu acabei de nascer, eu coloco assim, porque eu tô assim descobrindo, o tempo todo descobrindo como se fosse brinquedinhos de criança mesmo, assim, que a gente vai com muita, né, bem afoito, assim, tem muita sede. Foi o que eu disse para o apóstolo lá na Várzea Grande, o dia que eu tive, né, o prazer de conhecê-lo, eu falei: "Olha, eu estou orando por um ministério, eu não tenho para onde ir, eu estou numa denominação que eu não me encaixo, e eu tenho fome, tenho sede do Espírito Santo, de conhecer mais, e lá o que que a gente consegue assimilar numa reunião de 1 e meia, É né, verdade. no máximo, Poxa, é verdade. sem culto, não é culto, sem É é é adoração." engraçado é engraçado que aqui a gente tem 6, 7 horas de culto, né, e a gente conta isso pra uma pessoa que não tem isso de culto, ela fica Sim, tipo assim, sim. e a gente fica tipo assim: "Como que você só tem 2 horas de culto?" E ainda os que têm 2 horas, né, porque muitos não têm. Meu marido me trouxe a primeira vez que eu vim aqui nessa e eu convidei ele, ele entrou, sabe, ele ficou assim assustado, alarmado, ele chegou em casa: "Não, 6 horas, meu Eu Deus, ia que te perguntar isso, como é que foi pra você a primeira vez que você foi no culto? É o que eu estou dizendo, até hoje para mim eu quando eu venho, é como se eu estivesse chegando no primeiro, porque sempre é diferente, nunca Aham. é igual, né. Mas a senhora não se assustou, não ficou Não, não assim? me Como é que foi? assustei, tudo que vem
que é como eu disse, foi o Espírito Santo que me trouxe, então tudo que vem desse altar me enche o coração, me enche os olhos, sabe, assim, me agrada muito. Que É legal. porque foi ele que me trouxe, ele, né, ele que me trouxe aqui, então não tem como não me agradar. A gente que tá aqui dentro da Imigrar, eu vejo que às vezes é até um pouco difícil da gente conseguir expressar em Sim, palavras sim, o que a gente vive aqui dentro, né. É só é, uma coisa da pessoa vir e viver, sim, porque não é uma coisa palpável. É óbvio que reflete nos nossos passos, mas não é uma coisa palpável, é algo que acontece de dentro para fora, vamos dizer é. assim. Eh, mas reflete no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, da forma que a gente trata as pessoas. Como que a senhora vê que isso impactou a tua vida? Assim, no teu dia a dia, com seus familiares, você sente que as pessoas elas percebem uma diferença em você? Olha, para falar a verdade, percebem, comentam, mas assim, ainda é meio ainda é aquela fase meio inaceitável, sabe, porque as pessoas muitas vezes te julgam, né, pelo teu estado religioso, né. Uhum, Assim, a gente não gosta de chamar de religião, mas é como o mundo chama. "Ah, mas nossa, mas é, você não vai na igreja? Ai, que adianta ir tanto tempo na igreja?" Porque também já querem que você já pensam que tudo você é julgado pela religião. É uma das estratégias, eu acho, do diabo é: "Ó, você está indo para a igreja, né". uhum, Ainda mais para quem tem eu, no meu caso, eu tenho uma família que não está convertida, ninguém é sim. convertido ainda. Então, mas, eu já vejo também sinais, assim, de quererem conhecer, de quererem andar um pouquinho mais nos passos que eu tenho seguido. Eu já vejo um pouquinho de melhora, sabe, Uhum, mas para mim tem impacto, porque eu sou uma nova pessoa. Eu sou completamente diferente de quem eu era. Era extremamente nervosa, estressada, brigava, queria impor né, queria impor o meu modo de ser, o jeito que eu gostaria que as coisas fossem. E nesse ponto, assim, ainda que as pessoas talvez lá dentro da minha família, né, ainda não tenham entendido bem, mas já perceberam que eu não vou mais perder tempo com coisas que não vai adiantar, que é só eu gostaria de converter, né. Eu sempre estou lá mandando uma mensagem, mandando pregação, gostaria de converter as pessoas, às vezes eu acho que sou até meio chata com isso, sabe, de ficar falando bastante, mas eu tento agora me segurar um pouquinho também, porque assim como eu fui convencida pelo Espírito Santo, eu tenho que esperar que ele uhum. faça o mesmo, né, pela minha família. É muito importante a gente entender isso, né, que a nossa melhor forma de pregar para quem não conhece Jesus é através do fruto do Espírito que a gente demonstra nas nossas Sim, ações, sim. do amor, da paz, da longanimidade, do domínio É, próprio. Tudo isso é uma forma das pessoas verem Cristo dentro de nós. E eu vejo muito que o fogo que a gente recebe aqui dentro do ministério, ele queima a palha, como você disse, eu era uma pessoa muito nervosa, né? Ele queima essa palha que que são coisas que não são frutos do reino do espírito na nossa vida. sim, Então isso é muito importante. Essa paciência também com as pessoas que sim, não compreendem, né, e principalmente demonstrar que nós não somos superiores a ninguém. exatamente. E a gente tem que ser muito cauteloso nisso, porque às vezes a gente vive tanta uma intensidade, a gente precisa ter cuidado para que a gente não tenha um olhar de julgamento para as pessoas que não tiveram a revelação que nós tivemos. Sim, né, para não parecer soberba, né, tá pensando que é santa, né, tem muito julgamento para quem está na igreja, principalmente para quem está sozinho, né, se não veio ainda, se ainda não vieram outras pessoas, né. Mas olha, a transformação já começou lá na Uhum. minha casa também. Amém. Assim, devagarinho, mas eu já estou vendo frutos A já. senhora a senhora
considera que você passou alguma experiência com Deus muito forte desde o momento que a senhora entrou no ministério? De um tratar específico, assim, dentro de você, que você tem vontade de compartilhar? Um tratar, olha, é tanta coisa, meu Deus. Tipo assim, fichas que foram caindo. Fichas que foram caindo, meu Deus. Olha, eu tive que uma coisa muito importante sobre libertação, Uhum, né, que a gente pode estar salvo e não estar liberto. Eu tenho, trabalhado bastante essa parte da libertação, ver onde eu ainda tenho, assim, alguma coisa que, né, que me prende no velho homem. Então a libertação, uma coisa muito importante que eu tenho descoberto nas últimas pregações. Teve uma pregação do apóstolo, foi muito forte, ela já tem assim meses, que eu ouvi e que realmente eu fui para o monte, eu orei e pedi para Deus de verdade que quebrasse os altares, a raiz geracional, sabe? Os pecados geracionais. Porque eu venho infelizmente, de uma família de espiritismo, essas uhum. coisas, e eu percebia que muita coisa não. E assim, eu tenho sonhos, eu sonho, não sei se eu posso falar, mas eu sonho muito com a minha mãe, sabe, a minha mãe ela foi, assim, de raiz espírita, e eu tenho sonhos que até já contei para ela, não sei se ela gostaria de ouvir isso, assim, que eu estou contando para outras pessoas. Eu sonho com ela em gaiola, eu sonho com ela em raízes de árvores, sabe. Então eu, através dessa pregação do pastor, até consegui levar minha mãe no monte para a gente orar, tem o Monte da Luz perto da minha casa. É. E essa parte da libertação que eu vi que precisava ser muito pesada mesmo, assim, porque eu não conseguia me desprender, sabe, parecia que tinha alguma coisa que me segurava e eu percebi que era essa questão dos altares que Sim. ele comentou em uma pregação. E para mim foi o mais impactante, porque depois desse dia, realmente as coisas começaram a mudar Uhum, de verdade comigo, né. uhum. Dentro de você. Comigo, assim, em tudo, até questão de estar na vida, assim, algumas coisas que não fluíam, Uhum, sabe, desde a parte financeira, eh, o diálogo, sabe, e coisas que não deslanchavam, sabe. uhum. Eu acho que melhorou muito, melhorou não, mudou de verdade, a parte da libertação Na vida financeira. financeira, Uhum. a prosperidade que vem, né. Da mentalidade. Mentalidade, eu me vejo com uma mentalidade totalmente renovada. A nossa forma de olhar para o mundo, para as situações, ela muda completamente, né. Sim, E isso faz com que nós tenhamos também um estado de paz muito mais elevado. né. A revelação que a palavra nos traz, nos leva para esse estado de paz. Sim, Muito bom. muito bom Que a mesmo. senhora diria para uma pessoa que ainda não veio aqui, mas tem vontade de conhecer, de estar nas nossas conferências? O que você diria para essa pessoa? Ai, se eu pudesse, eu dava carona, eu pagaria Uber, eu traria todo mundo, porque é maravilhoso. Olha, é bom demais. A gente não consegue colocar em palavras, porque realmente estar aqui, é sentir, sabe, é a unção mesmo, quando o apóstolo vem é muito bom, mas quando ele não está também é maravilhoso. Eu Uhum. venho, às vezes eu consigo chegar em reuniões, porque eu não consigo vir todas as semanas. Também em reuniões que ele não estava e que também é cheia de unção, É é verdade. realmente o ministério, né, o É. manto, como ele diz, né, Uhum. que eu quero estar aqui debaixo desse manto sempre, porque é maravilhoso. E quando ele vem e ministra sobre a gente, só quem está aqui, não tem como pôr em palavras, Difícil, né? não tem como. É algo, assim, extraordinário que só conhecendo mesmo. Para quem está lá fora, como a outra participante falou, é só quem está aqui mesmo
para entender, né, porque Na internet, nos vídeos, assim, embora os vídeos que a gente consegue postar ali sejam impactantes, eles ainda não conseguem mostrar de fato o poder daquilo que a gente vive. sim, até porque também o que as pessoas não entendem muito nos vídeos, né, a internet não explica tudo, a internet só mostra Uma partes parte. ou Uhum, mostra, né, o que quer e aí você não faz parte ali do contexto, né. uhum. Você estando dentro do contexto é inexplicável, não tem é só vindo, né, eu peço que o pessoal que está ouvindo que se dê essa chance, porque, né, Deus não precisa da gente, a gente que precisa dele. Se dê a chance de vir num ministério que vai realmente transformar, a maior transformação é de dentro para fora, o lado de fora é só um reflexo, né, o espelho, né, reflete o que a gente recebe no Amém, espiritual. amém. Então deixa um convite aí para quem quer conhecer, seja nas conferências, seja no nosso Eu culto. tive na conferência do Davi Rebolo, né, eu Uhum, tive na última que ele fez, Deixe Meu Povo Ir. uhum, Maravilhoso, os 3 dias, foi a primeira que eu vim, porque como eu disse, eu sou uma recém-chegada, uma recém-nascida, uhum. mas foi maravilhoso, foram os 2, né, o apóstolo e ele, e foi maravilhoso, o pessoal venha conhecer, venha nas conferências, congressos aí, seminários, tudo que tiver à disposição. Quem tem a chance de vir, compareça, porque é bom demais. Que bênção, gente, é uma Maravilha. maravilha estar aqui. É difícil às vezes de colocar em palavras tudo que a gente vive, então fica esse convite aí. Esteja conosco, temos várias conferências ao longo do Brasil já programadas, a Roar, tem um Avivar daqui a pouquinho que está chegando, tem Gravataí, Batalha Espiritual e Libertação. Então tem vários momentos aí preparados para você receber o poder do Senhor. Fique atento também nos livros do apóstolo Robson, estamos com um novo lançamento. Gente, que livros poderosos, né? Jesus amado, é muito forte. E temos também a comunidade Escola de Fogo, onde você pode ser aluno. Aqui abaixo do vídeo nós temos os links, todos os links úteis para que você consiga estar mais perto de nós. E obviamente você abençoando esse ministério, você está abençoando missões, você está patrocinando a chegada dessa palavra profética a novos estados, novas pessoas, novas emigrais. Então, nosso altar, glória a Deus por isso, é um altar santo e a sua contribuição, ela é de suma importância. Você tem muita importância neste lugar. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. Amém, graças a Deus.